Muito bem, agora entrando na reta final, último bloco com você aqui na Imagem da Cidade, o nosso programa Mulheres, sempre às quartas, das 8 às 9 horas da noite, e as reprises em diferentes momentos, diferentes oportunidades, em meio a tantos outros programas, também ligadinhos, também juntinhos com você aqui na nossa TV Galega. E abrindo esse último bloco com música, com destaque especial, com talento da nossa cidade, que une a música e a educação para levar muito conhecimento aqui para Blumenau e região. O meu convidado, Christian David Machado, professor de História e fundador da Banda Pré-Histórica. E hoje conosco o professor Christian para trazer aqui o 5º álbum da Banda Pré-Histórica, Mentes Programadas. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, tudo bem? Olá, para quem está em casa, tudo certo? Eu falo mais uma vez porque já foram muitas as entrevistas. Sim. Sempre que a gente consegue conciliar uma entrevista aqui, conciliar uma conversa, e agora, professor, para trazer esse 5º álbum, né, da Banda Pré-Histórica, Mentes Programadas, com certeza são muitas aulas de história aqui presentes, né, professora? Eu acho que todas as vezes que a gente lançou contigo. Acho que sim. Que bacana. Desde o primeiro, né? E como é que chega esse 5º álbum da Banda Pré-Histórica, professora? Como a gente até já conversou esse ano, né? A gente tinha lançado o Disforia Insólita em fevereiro, daí em fevereiro mesmo eu já comecei a gravar esse, porque a banda nunca acabou, né? A gente tinha dado uma parada, e daí eu tinha um monte de música, eu pensei, eu vou gravar um, já vou emendar outro, e daí entrou, quem produziu um novo integrante, né? O baterista, né? da banda, o Felipe. Então eu já aproveitei para gravar já as músicas que tem mais música para gravar, mas eu vou guardar um pouco, né? Pois é, e nesse 5º álbum aqui, Mentes Programadas, são 10 músicas. 10 por músicas, isso, para fazer parte desse 5º álbum de vocês, professores, são vários, né? São vários os tópicos aqui presentes. Como é que nós poderíamos colocar, de repente, uma música aqui para destacar já para quem nos acompanha agora em casa e para ter um pouquinho mais esse entendimento da aula de história através da música? Tem músicas da Idade Média, né? Peste Negra, Impostos Feudais. Tem revoltas brasileiras pouco conhecidas, né? Quer dizer, são conhecidas, mas a gente não recorda muito, né? Que é a Guerra dos Mascates, Sabe Nada. Tem também sobre a Era Vargas. Tem bastante coisa de história do Brasil, né? Sobre o coronelismo. Se fosse para destacar uma agora, seria Impostos Feudais. Impostos Feudais, que é a segunda música desse álbum aqui. Vamos ouvir então ao vivo, por favor, aqui um pouquinho mais. Impostos Feudais é a Banda Pré-Histórica, essa aula de história com o professor Christian conosco aqui na TV Galega. Vamos lá então, Impostos Feudais. São 3 dias nos pés do Senhor. Itália, metade da produção não é minha. Banalidades, até as ferramentas tenho que pagar. Dízimo é o preço para me salvar. Impostos feudais, estamos presos sem ser escravos. Impostos feudais, é o que pagamos para ser servos. Impostos feudais, oh não. Capitação, imposto que eu pago por cada pessoa. Por mariagem, essa semana eu quero me casar. Não bota, meu pai morreu e eu quero a minha terra. Dízimo é o preço para me salvar. Impostos feudais, estamos presos sem ser escravos. Impostos feudais, é o que pagamos para ser servos. Impostos feudais, oh não. Professor
Christian, uma aula de história, impostos feudais presentes nessa música, que não deixa de ser também a música, sendo também, professor, uma aula de história. Recapitula um pouquinho do que foi realmente esse momento e traz, inclusive, professor, ouvindo você que cantar pra gente, traz um pouquinho de lembrança do que vivemos no presente também. Quando a gente fala também desses impostos, a preocupação agora, discussões com a reforma tributária tão necessária e ao mesmo tempo também pagando por tudo, professor. Eu juro que foi sem querer, tá? Porque ela já estava pronta antes, aí depois veio toda essa história aí dos impostos, dos memes. Eu juro que, ó, não sei, não sabia de nada. Professor, e assim é a história, né? Assim é um momento em que realmente marca uma época, marca um fato. Com o passar do tempo, aquele fato vira um contexto histórico e depois traz, através desse conhecimento, também sendo trabalhado, por exemplo, em sala de aula, por vocês mestres, por vocês professores, a disciplina escolhida por você, então, a história para realmente trazer esse conhecimento, professor. É o passado vindo sempre à tona. É isso aí. E assim, professor, quanto tempo já ligado com a história? Como professor são 16 anos, desde 2008, 16 anos. Com a pré-histórica desde 2010, então são 14 anos. 14 anos. 14 anos, 5 álbuns, é isso aí. E aí eu te pergunto, mudou muito esse momento de dar aula, de ensinar a história em si, essa disciplina, depois com essa pegada da música, com a própria banda pré-histórica, até para ti como professor também, se tornou um ingrediente a mais trabalhar em sala de aula? Sim, já me salvou, acho que da entrevista passada eu tinha comentado isso, eu tinha feito uma música que não tinha gravado ainda, e quando a gente foi fazer o concurso para a prefeitura, tinha uma pergunta sobre o assunto e eu me lembrei só por causa da música. E com o tempo foi mudando, assim, né? Vai tendo uma dinâmica diferente. No começo você levava o instrumento para a sala, agora você só pede para ir na plataforma de áudio ouvir. Eu trouxe CD para te presentear, né? Mas as músicas estão disponíveis no Spotify, Deezer, no YouTube. Inclusive já esse novo álbum aqui, recém-lançado, já está disponível para ser muito bem aproveitado. Sim, lançamos ele dia 9 de agosto passado. E em relação à dinâmica que você perguntou ali, é isso. No começo eu ia com o instrumento, depois eu falava... primeiro, né? Baixe a música, agora eu digo assim, não, agora ouça na plataforma. Então não precisa mais, sabe? Já tem a letra lá, então o aluno ouve antes, ou se ele tiver alguma dúvida a gente coloca para tocar na sala, mas hoje é um pouco diferente. E como é que é produzir realmente, né, um trabalho artístico, uma música, mas que traga justamente esses principais pontos de um contexto histórico? Por exemplo aqui, né, como a gente acabou de ouvir, impostos feudais. Tem que ter todo um arranjo, tem que ter todo também um desenvolvimento para chegar ao momento letra musical. Sim. Sem fugir de alguns pontos importantes que remetem a esse fato em especial. Por exemplo, essa aqui, a gente tinha essa música, ela é assim, ela é com guitarra, né? Eu fiz só os acordes abertos aqui, né? Daí eu já tinha essa parte assim, né? Que seria com a guitarra distorcida, né? Daí como tinha a melodia, eu peguei e pensei assim, vamos fazer uma música sobre impostos da Idade Média. Então eu preciso pegar pelo menos os 3 principais para colocar na primeira parte, que é Corvéia, Talha, Banalidades. Aí eu coloquei o dízimo, que era obrigatório para fechar a métrica da música, 4 estrofes e o refrão. Ela tem uma ponte também, que na ponte eu aproveito para colocar mais impostos, que daí quando a música tem aquela modificação para preparar para o refrão de novo. Aí para fechar eu coloquei mais 3 impostos que não são tão, quer dizer, são importantes, mas não são tão cobrados, como a formariagem, que é para casar, a mão morta é quando o patriarca morre, e coloquei também ali qual que eu coloquei? Deixa eu ver, formariagem, coloquei a mão morta, e eu coloquei a albergagem. Esse albergagem eu também coloquei, que é quando o senhor feudal saía do seu castelo e tinha que visitar, aí ele encontrava lá a casa dos Bichlin. Aí lá os Bichlin tinham que colocar ele dentro de casa, dar comida para ele, dar o melhor lugar para ele, que isso era um imposto feudal. Então eu penso assim, eu preciso ter os principais fatos e desses principais fatos eu preciso que caiba na música. Por exemplo, quando a gente fez a música da Primeira Guerra, ela tem 3 partes. A primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Então eu pensei, cada parte
ela precisa ter uma fase da guerra, mas o refrão dela, ela precisa ter o que faça ele lembrar, né? Tipo assim, ó, a guerra aconteceu entre 14 e 18, né? Tríplice aliança, entende? As duas alianças. Itália, Alemanha e o Império Austro-Húngaro, França, Rússia e Inglaterra. Então precisava colocar as duas alianças. E quais são os países? Né? Aí nas frases a gente coloca tipo: havia um sentimento nacionalista, paz armada, uma guerra vista. Tipo, coloca o que tinha antes, o que tinha durante e se puder, o que tinha depois, mas uma parte que seja repetitiva. Eu penso a música sempre assim, em partes, né? Parte 1, vamos colocar a primeira, as causas, o que levaram àquele acontecimento. Parte 2, eu vou colocar o acontecimento em si. Parte 3, como acabou, e daí um refrão e uma ponte para poder ser repetitivo e a pessoa lembrar. Não, e que material rico, só te ouvindo aqui já dá para ter um entendimento todo assim, inclusive, e trabalhar isso simplesmente numa aula de história. Mas aí vindo aqui, a criação de uma letra, apresentá-la através de uma música, e nessa formação de vocês realmente deve ter surpreendido muitos alunos, e ainda hoje em dia esses alunos devem lembrar com certeza de Sim. alguma aula que tiveram com o professor Christian, que trouxe a música para incrementar ainda mais a aula de história. Isso só faz eu pensar que eu tô velho. Cada vez mais experiente. Isso, Assim como a banda pré-histórica, cada vez mais presente e experiente, com tantas aulas de história que já teve através dos 5 álbuns então que vocês lançaram, professor. A primeira música, qual foi da banda A pré-histórica? primeira música é a música Pré-História. Pré-história. Lembra dela ainda? Lembro. Essa Então eu faz lembro. uma palhinha pra gente aqui, por favor. Ela tem Isso foi em 2010, foi isso, né, que você tinha mencionado? Isso, essa música ela foi feita em 2010, mas nós gravamos ela em 2012 e ela foi lançada em 2014. Que ela era... Que assim, eu vou precisar da tua ajuda nessa. Opa! Que daí quando eu cantar assim, ó, pré-história, aí você fala pré-história, tipo assim, ó, pré-história, Pré-história. pré-história, Pré-história. Olha, sem combinar, hein? vivendo em cavernas, pensando pra comer, somente faço isso pra sobreviver. Pré-história, 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 paleolítico, neolítico, idade dos metais, pré-história, pré-história, paleolítico, neolítico, idade dos metais. Dominei o fogo sem me virar, agora os alimentos vou cozinhar. Pré-história, pré-história, paleolítico, neolítico, idade dos metais, pré-história, pré-história, paleolítico, neolítico, idade dos metais. Eu já quero fazer parte da música. Imagino que os alunos também, professor, quando são chamados, também ficam naquela atenção máxima. Agora é a nossa vez e vamos, né? Incrementando, Eles gostam no dessa caso. música, eles gostam bastante. Que bacana. Hoje, quantas pessoas fazem parte da banda pré-histórica? Hoje são 2, mas a gente está à busca, que é eu cantando, tocando guitarra, e tem o baterista que produziu o disco, né? Abraço, Felipe. Felipe, Ele parabéns. gravou no estúdio dele mesmo. Pode fazer propaganda do estúdio, é o Clock Tower Records. E a gente está à busca de um terceiro músico para ser o baixista, né? Porque ao vivo precisa de um baixo, né? E além das aulas de história levando muita música, nesse momento de realmente falar sério do fatos históricos através da música, também tem apresentações, logo retomando essas apresentações junto com o Felipe. Sim, o Felipe, o novo membro que a gente está ensaiando ali, ele não tem, mas já tem, né? Então, mas é que a gente tem uma apresentação, mas a gente não pode dizer, mas é no mês que vem. A pessoa que contratou pediu para não falar ainda.
Mas a gente vai tocar covers de Roberto Erasmo. E assim, para quem nos acompanha agora, professor, eu gostaria também, de repente, de conhecer mais o trabalho de vocês. Quem sabe contratar, né, a banda pré-histórica para estar num espaço educacional ou num outro local também, à disposição dessa agenda? Sim, aqui, né? Quem quiser contratar a pré-histórica para um show na escola, no cemitério, em qualquer lugar, posso passar o telefone? O telefone é o 479-8412-7935. 98412-7935, ou nas redes sociais da pré-histórica. No Facebook tá a Banda Pré-Histórica, no Instagram tá Pré-Histórica Oficial. As nossas músicas estão nas plataformas, todas as mais de 40 músicas que a gente gravou estão lá. Somente nesse álbum, Mentes Programadas, são 10 músicas, então nós ouvimos em Poços Feudais, mas tem muitas outras aqui também que contam diferentes momentos da história do mundo e a história também do país chamado Brasil. Músicas essas já disponíveis, já podem ser aproveitadas ao máximo então nas redes sociais. Eu falei de Impostos Feudais porque a minha filha ela faz os clipes pra gente, né? Essa é a vantagem de estar mais experiente, como você falou. Os nossos filhos crescem e eles falam, que legal. Eu me lembro de a banda pré-histórica tem por causa dela, né? Que quando a gente montou o projeto, ela falou assim, mas o pai vai tocar a história, então tem que ser pré-histórica. E ficou, né? Tomando um beijo pra filhota. Beijo, filha. Beijo só pra você, pro namorado não. A família como toda não, pro apoiando. namorado sim também. E daí ela que faz ela ajuda, né? Ela entende muito mais que nós, ela é jovem, então ela cuida às vezes do nosso Instagram, do YouTube, ela faz os clipes, né? Em Poços Feudais tem um clipe lá. Como em Primeira Guerra também ela fez, né? E no Instagram, Pré-Histórica Oficial. Pré-Histórica Oficial. É isso, né? Também aqui encontramos no Facebook Banda Pré-Histórica e aproveitando ao máximo também nas demais plataformas, já vivendo em muito Mentes Programadas, 5º álbum da banda, recém-lançado e já podendo ser inclusive compartilhado, porque tem muita aula de história com certeza, professor. Eu sempre digo para ti porque o nome, né? O Disforia Insólita era aquela tristeza da pessoa ir para a guerra, então era uma realidade que ele não esperava. Em 14 ele achava que ia ficar pouco tempo. E Mentes Programadas é assim, hoje se a gente for analisar, as pessoas elas estão muito no automático. É uma crítica até para mim mesmo isso, né? Pra gente não ser esse tipo de mente programada assim. Ela pode ser usada por uma coisa de forma positiva, eu digo, né? Tanto que, por exemplo, essa capa aqui foi feita em inteligência artificial, sabe? Então, dá para usar isso tudo, a capa, contra capa, dentro no livreto, é tudo inteligência artificial, né? Então, dá para usar a seu favor, né? Com certeza, e não podemos ser tão rasos também com tudo que está ao nosso redor e dá para, com certeza, aproveitar. Por isso que é uma crítica, né? Para a gente não ser essas mentes programadas. Né? Professor, uma mente muito pensante, um convidado sempre que diz sim para o nosso convite aqui para estar conosco. Obrigada por estar hoje mais uma vez aqui no nosso programa. E no próximo álbum já fica o convite para mais uma vez trazer aqui, com certeza. Nós temos uma nova backing vocal, Denise Bicho. É isso aí, professor. Obrigada, tá? Até uma próxima oportunidade. Terminando o nosso encontro de hoje, obrigado também por você que esteve do outro lado acompanhando o nosso programa. Os convidados que aqui estiveram presentes em mais uma edição do programa Mulheres e, claro, né, os nossos patrocinadores, especialmente a loja Maria Tereza Moda Mulher, que segue aquela promoção especial, peças selecionadas com até 50% de desconto. São peças agora deste inverno 2024, peças selecionadas com até 50% de desconto. Vale muito a pena conferir e aproveitar, claro, essa promoção na loja Maria Tereza Moda Mulher. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima quarta-feira em mais um encontro com você aqui na Imagem da Cidade. Até lá!